Sebrae Delas chegando na TV Nova SC e hoje com um tema extremamente relevante para a sociedade: equidade. Equidade, gente, é a busca por assegurar que as pessoas tenham o que elas precisam. E nós, mulheres, precisamos de oportunidades iguais. As mulheres estão cada vez mais despontando na carreira, no empreendedorismo e na posição de liderança. E apesar de maior visibilidade que essa liderança feminina conquista, os números revelam que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Segundo a revista Forbes, no ranking das 500 empresas mais ricas do mundo, só 8,8% das mulheres têm cargo de CEO. Ou seja, 91% dos cargos de liderança nesses negócios são dominados por homens. De acordo com o IBGE, as mulheres não só têm menor participação nas posições de direção e gerência, como também ganham menos, apesar de terem um nível educacional mais alto. Quando conquistam altos postos, elas ainda enfrentam preconceito e dificuldade em ganhar o respeito da equipe. E é por isso que a gente precisa falar mais sobre equidade de gênero nas empresas e do impacto disso, claro, para você como empreendedora. Como você pode aplicar tudo isso da melhor forma na sua empresa. E quem vai traduzir tudo isso para a gente é a nossa convidada, Alexandra Candemil, que é uma advogada especialista trabalhista empresarial. Obrigada pela tua participação aqui na TV Nova. Eu que agradeço o convite, me sinto honrada de poder compartilhar conhecimento e principalmente trazer, esse viés do empreendedorismo feminino aqui no teu programa. Nesse tema tão importante, né, Alexandre? Daí eu acho que a gente pode começar esse papo entendendo como é que está hoje a questão da equidade no Brasil, né? Claro, do ponto de vista jurídico, né? Porque aconteceram algumas mudanças aí, né? Então nós vamos começar o ano já com novidades nessa área. Exatamente. A gente tem um marco muito importante que foi o ano de 2023, que pela primeira vez surgiu uma legislação conjugando, digamos assim, o apreço pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, essa lei, inclusive, ela foi regulamentada agora no fim do ano, então acaba sendo um assunto novo, sim, para a maioria das empreendedoras ou para os próprios empresários, que seja, de como cumprir essa lei. Então, a lei, ela trata, claro, o grande viés é a igualdade entre homens e mulheres, apenas reforçando que a gente já tem uma legislação trabalhista que reforça, mas a gente não tinha regulamentações, né? Como, por exemplo, como que uma empresa poderá ter um plano para criar planos de igualdade salarial? Como que uma empresa ela consegue verificar quem faz a mesma função, seja entre homens e mulheres, ou entre as próprias mulheres, ou entre os próprios homens? Como é que se faz isso? Terceiro ponto, como que vai se fiscalizar isso? Então, essa nova legislação já regulamentada, ela criou esse espaço para trazer o que eu digo, um pensamento ou até uma política internacional de igualdade, né? Foi bem interessante esses teus dados, porque mostra que não é uma questão brasileira, isso é muito importante destacar. É uma questão mundial. É um movimento, né? A gente não consegue mais dar um passo atrás. E eu acho que o importante aqui, talvez, né, seja o foco da nossa entrevista, é mostrar justamente como que o empreendedor, como que a empreendedora se prepara, né, para toda essa mudança. E como você disse, né, vai impactar aí, né, no planejamento da empresa, no próprio processo, né, de como funcionam as coisas, né? Exatamente, porque o que a lei trouxe de prática? Eu gosto muito de trazer para o conhecimento, né, do empreendedor e da empreendedora o que ela trouxe de prática. Porque falar em igualdade salarial entre homens e mulheres dá-se a impressão que é um sonho, uma utopia, de acordo com os dados estatísticos, né? Sim. Claro. O que a lei trouxe? Vai ser feita uma transparência objetiva através de um relatório que o Ministério do Trabalho vai dispor para que as empresas cumpram. Esse é o papel. Então, as empresas terão que, dentro do E-Social, é uma ferramenta bem conhecida para quem trabalha em recursos humanos, de fomentar no sistema todas as informações, como, por exemplo, a gerente Mariana ganha quanto? Né? Qual é o valor da hora extra dela, do 13º? Então, vai ter um portal com todas essas informações, paralelo a isso também com os outros cargos.
Mas um dado bem importante, né, até porque criou-se um alarde, mas agora o meu nome, o meu salário vai estar no portal. Não, a lei ela protege com relação à lei de proteção de dados. O que o Ministério do Trabalho quer é que as empresas pontuem os cargos, os salários por gênero. Então, feminino e masculino. Tá. E com isso vai ser feito um mapeamento e é obrigatório, tá, Mariana? A partir de 2024 já está regulamentada a lei, mas ela trouxe um critério, é apenas para as empresas com 100 a mais empregados. Tá? Isso é importante ser esclarecido aqui no programa. Apesar que o tema igualdade salarial, eu entendo que é para todas as empresas. Sim, para a gente como um todo da sociedade, sim, né? Sim. Uma pergunta prática também em relação à regulamentação da lei. Existe um período de adaptação ou já passou e agora já está valendo? Bem interessante a tua pergunta. Em julho foi o grande marco, que é o surgimento da lei. E a própria lei, ela falava de regulamentações. Então, por exemplo, eu lido muito com as empresas, né? E hoje eu faço programas de compliance cuja meta é a inclusão. Então, dentro do compliance, que é a matriz internacional, esse assunto já é do meu dia a dia. Então, eu, Alexandra Candemil, eu não preciso de uma lei que obrigue eu fazer esse projeto de inclusão. Então, esse movimento já existe, tá, Mariana? Essa lei, ela veio em face da estatística da grande diferença que existe na composição salarial de homens e de mulheres, né? Entre ambos. Então, o que a lei disse? Vamos regulamentar essa igualdade. Mas foi, assim, algo muito impressionante, porque em dezembro já saiu a regulamentação. Então, eu diria para você que agora, 2024, é obrigatório as empresas se prepararem para fomentar o que o Ministério do Trabalho também regulamentou, que vai ser um portal em que as empresas terão, digamos assim, que fomentar o sistema. Abastecer com as informações. Exatamente. E é muito interessante, né, esse olhar das informações, porque a gente já falou em outros momentos aqui no programa sobre o quanto a informação hoje, né, o poder que tem a informação num BI, né, que às vezes o próprio empresário pode utilizar as informações dos seus clientes, da compra, do mercado. E agora vem essa informação também no sentido de própria proteção do empresário, né? E para que isso de fato aconteça, né, Alexandre, esse movimento, assim, porque fica um histórico ali, né? Exatamente. O mais importante que essa lei está sendo aplaudida, principalmente pelas mulheres, né, é que justamente ela criou critérios objetivos, mas também de uma consciência interna. Tanto é que a lei, ela não está dando só os critérios da igualdade. Ela fomenta, por exemplo, capacitação interna. Eu tenho visto, assim, é muito bonito. Eu falo que é bem apaixonante esse meu trabalho de treinamento nas empresas, em que o assunto inclusão, o assunto igualdade salarial, também tem que ser de conhecimento dos colaboradores, né? Da cultura da empresa. E da cultura. Então, hoje uma empresa, para ela ter sustentabilidade, eu sempre digo, primeiro, qual é a cultura? Quais são as missões do seu negócio? Né? Você é empreendedor, você é empreendedora. Para que ou por que a empresa existe? O que você espera dos seus empregados e das suas empregadas? Então, quando a empresa tem uma cultura, e quando eu falo cultura, é do dia a dia de eu poder formatar essa cultura, mas praticar. Então, é o que nós já chamamos que é o primeiro degrau de ter uma transparência interna. E aí, nisso, vai entrando várias políticas de compliance, como, por exemplo, a inclusão, a igualdade entre homens e mulheres, as questões da diversidade. Poder treinar os empregados e as empregadas com relação a atos discriminatórios. Tem questões assim que envolvem muito mais do que falar em igualdade. Porque para você falar em igualdade, naturalmente você também tem que ensinar. Então eu sou assim privilegiada porque já faz um bom tempo, principalmente nesses últimos 3 anos, depois que eu publiquei uma obra sobre compliance trabalhista, que eu consegui levar para o empresário e para a empresária práticas preventivas para quando surge uma lei como essa que nós estamos tratando, já é natural para a empresa estar dentro desse grande link que eu chamo internacional, porque, Mariana, hoje as empresas, não importa o tamanho, elas precisam ter o que está acontecendo lá fora, porque chegou muito rápido essa lei brasileira. Então, a nossa lei agora de 2023, com a sua regulamentação, nada mais é
do que um anseio da sociedade global. Eu ia exatamente te perguntar isso, porque antes, e aí você sabe melhor do que eu aí quando, mas antes o compliance era uma coisa distante, né? Eram grandes empresas, só empresas que tinham algum mercado internacional. Hoje esse compliance está dentro do nosso terreno. Está aqui no nosso quintal. Então, assim, as empresas, de fato, precisam olhar para isso e, como você falou, né, não importa muito o tamanho, porque hoje nós estamos aqui, mas nós estamos no mundo. Exatamente. Bem interessante, fazendo o link aí com a tua fala, né? O compliance, até importante, num conceito muito simples, compliance nada mais é que eu ter dentro da minha empresa um projeto de conformidade legal. E é diferente uma empresa de outra. Então, o estudo, quando se fala compliance, e a gente respeita essa nomenclatura internacional, porque é um projeto internacional, hoje já também temos uma lei que obriga as empresas a terem compliance, tá? É uma lei de 2022, que ela surgiu para que as empresas possam fomentar projetos de conformidade legal. Então, o que é conformidade legal? É estudar o organograma da empresa, por exemplo. O que eu posso fazer para que essa empresa, dentro das missões dela, dentro da territorialidade, porque uma empresa que está em Florianópolis vai ter uma conformidade legal de uma empresa que está em Chapecó ou uma empresa que está situada no Rio de Janeiro. Então, a gente estuda a empresa, onde ela se encontra, qual é o mercado que ela atua, e nós vamos aí sim trabalhar com as normas trabalhistas nacionais. E hoje, Mariana, esses projetos de compliance já se transformou em lei. Então, na época já de anos atrás que eu trabalho com esse assunto, não havia uma lei que obrigasse. Agora já estamos numa cultura de que esse assunto virou o quê? Uma pauta preventiva para que as empresas possam estar inseridas nesse mercado. Mas eu vou te dizer, assim como uma última fala minha sobre esse assunto, que não há nada mais tranquilo para uma empresa saber que ela está em projeto de conformidade legal. Dá mais tranquilidade e segurança. Sim, e esse olhar, né, que a gente está falando que o compliance traz, também abre espaço para outros temas que acabam impactando no próprio negócio, na imagem e na marca, né? Por exemplo, o ESG. ESG também estaria aí dentro desse pacote, né? Sim, porque o ESG, para se fazer um plano de ESG, você tem que ter compliance, porque a empresa já tem que estar, digamos assim, com os programas preventivos já todos assim alinhados. E ESG, ele se preocupa com a marca da empresa perante a sociedade. Então, nós sabemos hoje que uma empresa ou ela vende serviços ou ela vende produtos, mas a grande preocupação é o consumidor final. Quem vai comprar esse serviço? Quem vai contratar, né, o serviço ou comprar os produtos? E nós já sabemos que existem gerações, né, diversas gerações, pode ser a X, pode ser o nome que se... A Z. Há uma preocupação, qual é o papel dessa empresa perante o mercado de trabalho, perante a conformidade legal, perante a igualdade. Já temos consumidores que eles só compram produtos ou contratam serviços se essas empresas estão, né, alinhadas com os propósitos pessoais. Então, hoje uma empresa, ela tem sim que pensar no seu negócio, mas com certeza numa governança corporativa que vai além do mundo corporativo em que ela se encontra. E eu acho que é por isso que a gente está falando tanto sobre a equidade. A gente está aqui falando de discrepância salarial, a gente fala sobre a disparidade que ainda existe, né, em mulheres em cargos de liderança, as pesquisas estão aí nos mostrando isso. E a gente também fala um pouco sobre autoconfiança. Porque quando a gente está falando de as mesmas oportunidades, né, de mulheres que vão ganhar melhor, que vão aumentar o seu salário, elas também vão impactar na sociedade, na qualidade de vida, no entorno da sua comunidade. Então, é um tema, de fato, que impacta a sociedade como um todo, né, Alexandre? Sim, quando o assunto é igualdade salarial e capacitação, Mariana, eu tenho, assim, muitas histórias para contar, porque nos treinamentos corporativos que eu planejo, executo, eu te diria assim que me dá uma emoção quando eu consigo chegar naquele e captar aquele olhar de uma mulher que ela diz, nossa, como é bom estar me capacitando. Então, essa nova lei de igualdade salarial com a regulamentação, ela cria também mecanismos para que, se acontecer de uma disparidade de índice entre igualdade salarial entre homens e mulheres, ela cria um programa para que as empresas
construam uma capacitação para as mulheres. Porque nós sabemos também as grandes dificuldades da mulher fora do ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, tem que unir também, né? Tem a chamada jornada dupla ou tripla. Então, nós temos que ter uma sensibilidade. Então, por isso que a norma, sabendo desse trabalho da dupla jornada, ela cria mecanismos para que as mulheres sejam capacitadas no horário de trabalho. Ou seja, então uma empresa hoje que ela se preocupa, que ela quer capacitar as mulheres, mas também os homens, tá? É importante ressaltar que também os homens precisam ser capacitados e enxergar que a igualdade salarial ela é um bem necessário, inclusive, para esse espírito de solidariedade dentro de uma empresa. Sim. Né? Para que quem é liderado por uma mulher saiba respeitá-la, né? E vice-versa. Até porque aqui quando a gente fala de igualdade, de equidade e levanta, de uma certa forma, essa bandeira, a gente não quer passar na frente de ninguém, porque a gente precisa viver em comunidade, precisa viver nessa sociedade, que a engrenagem do empresário, a gente sabe como é que funciona, né? Então, é claro que a gente tem que pensar nesse ponto que vai chegar no momento em que a gente vai estar lado a lado, né? E esse, eu acho, o objetivo principal, né? Que a gente chegue no momento lado a lado. E aí você, com toda essa trajetória, olhando do ponto de vista do empresário, eu te pergunto, como que as empresas podem, se é que a gente pode listar de forma rápida, é claro que eu sei que cada empresa vai ter um cenário, um momento, mas que a gente possa dizer assim, como é que elas vão se preparar nesse 2024 para quem ainda não olhou muito para esse tema, ou para quem já está um pouquinho mais estruturado, né, nessa engrenagem já mais preparada para receber essa nova regulamentação. Eu vou apresentar um pequeno roteiro que pode ser aplicado para qualquer tipo e tamanho de empresa. Tá. Primeiro, o Código de Cultura. Pode ser de 1, 2, 3, 4 páginas. Temos que modernizar o Código de Cultura. E nesse Código de Cultura tem que ter um olhar da inclusão. Frases, metas, para que quando a gente for analisar a cultura e for disseminá-la, esse assunto é a pauta também, entre tantas outras questões da empresa. E que os colaboradores já tenham ouvido falar sobre e isso. entendam. O segundo é estudar o organograma dentro de uma empresa para verificar cargos e salários por gênero também e reestudar e fiscalizar se tem algum foco de risco dentro das normas trabalhistas. Terceiro, já capacitar os empregados com diversas capacitações de temas interessantes. Eu não falo de capacitação só técnica, sobre assuntos do dia a dia, para que os empregados possam entender. E principalmente treinamento da cultura. Uma empresa com uma cultura, ela tem lideranças fortes e vai dar sustentabilidade para que o ambiente de trabalho seja profícuo. Bom, a gente ouviu aqui esse roteiro rápido e a gente preparou uma reportagem, porque a gente também foi nas empresas, a gente foi numa empresa para entender como é que funciona na prática isso tudo que a Alexandra está falando aqui para a gente. Dá só uma olhada. A equidade de gênero é um tema recorrente em empresas de diversos setores, mas em algumas delas já virou um compromisso, como é o caso da RD Station. A empresa assumiu um compromisso público em março de 2022 de chegar a 30% de mulheres em engenharia e capacitar mais lideranças femininas em tecnologia. A RD foi fundada em 2011. Então, veio atender uma dor de mercado que os fundadores observaram, então, de falta de um produto, de alguma ferramenta que mostrasse resultados na área de marketing digital, que também era um mercado bastante inexplorado ainda, no mercado brasileiro. Desde o começo, inclusive hoje, é uma das coisas que a gente mais escuta, tanto durante os processos seletivos e também acompanhando a jornada das pessoas na empresa, é a valorização da cultura, e uma cultura que de fato é aplicada, acontece no dia a dia. Nas decisões, que é muito presente, sentida por todo mundo. Então, eu sempre prezei muito por esse olhar de pessoas e esse é um ponto que fazia parte, desde o começo, das crenças e da cultura mesmo, da empresa, da cultura dos fundadores. Então, acho que esse sempre foi o grande diferencial, a forma de fazer gestão, as decisões que foram tomadas, a forma de liderar desde o começo era muito pautada na gestão de pessoas, no olhar
pessoa mesmo, de priorizar o bem-estar das pessoas e que todos crescessem junto com o negócio. A companhia possui iniciativas educativas com lideranças, espaços para trocas de experiências e conhecimentos e a contratação de mais talentos femininos, entre elas gestantes. Foram os valores diferenciados da empresa que fizeram a Fernanda querer trabalhar nela. Eu já trabalhei em outras empresas de tecnologia, mas antes de trabalhar na RD, eu estava com a minha própria empresa, eu tinha uma consultoria na área de recrutamento e seleção e gestão de pessoas, voltado para empresas de tecnologia, então já estava nesse meio assim, de tech, né, e de vagas nessa área. Eu queria muito voltar a trabalhar numa empresa, mas que tivesse uma cultura e uma política muito voltada a pessoas, né, que de fato isso fizesse parte das crenças da empresa, porque eu tinha contato diário com muitas empresas e nem sempre, né, essa era uma temática prioridade. Então, quando eu pensei em voltar a trabalhar numa empresa, esse era um ponto que eu avaliava, né, que seria muito importante para mim, e foi o que eu encontrei. Já sabia que existia na RD, e conforme fui fazendo o processo seletivo, né, e de fato comecei a atuar na empresa, realmente eu vi que era verdade. A Fernanda trabalha há 7 anos na empresa e, como recrutadora de talentos, sabe muito bem dos desafios de contratar mulheres numa área tão masculina e dos cuidados que a empresa precisa ter para que as vagas sejam atrativas e que o trabalho na empresa seja valorizado. A RD foi fundada por homens, né? Ela está dentro de um contexto, de um segmento de tecnologia que também é majoritariamente masculino, né? Então, a gente tem um desafio grande de ter dificuldade de encontrar também mulheres, né, dentro dessas características, né, nessas áreas de atuação. Então a gente se deparou sempre com essa dificuldade mesmo do segmento, né, do mercado. Com base nisso a gente vem trabalhando intencionalmente, posso dizer ele mais forte desde 2017 mais ou menos, mas desde 2016 a gente já tem algumas ações, o Comitê de Mulheres, né, o grupo de afinidade, né, e desde 2017 olhando muito forte para alguns pilares de inclusão, né, para que as mulheres pudessem se sentir mais à vontade e que a gente pudesse também trazer mulheres para atuar, né, com a gente dentro tanto da área de tecnologia como, né, de outras áreas, né, em geral da empresa. Seguindo as diretrizes da empresa, alguns homens criaram um grupo para debater temas como a masculinidade tóxica e o impacto disso para as mulheres. A Sara, que trabalha como desenvolvedora na RD, sabe a importância dos valores desenvolvidos dentro da companhia. Como mulher, eu me sinto muito respeitada, muito segura. Sempre quando eu começo numa empresa nova, assim, né, especialmente como desenvolvedora, que é uma área que ela é muito tradicionalmente masculina, ela ainda é muito masculina, como eu estava falando, a média de mercado é 12%. Eu sempre entro com aquela coisa de tipo, será que vai ser legal? E o perfil do meu time é um time que tinha um perfil de gente um pouco mais velha também, né? Então, assim, super entrei com receio de será que vai ser pra mim? Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou ouvir mais daquelas coisas horrorosas que eu estava acostumada a ouvir no dia a dia de trabalho? E assim, eu tive uma surpresa muito positiva. Foi uma coisa que eu me senti muito acolhida, eu me senti muito ouvida. As pessoas perguntam a minha opinião, eu não preciso, parece que tá me provando como profissional o tempo inteiro, que é uma coisa que, putz, pra mim isso é sensacional, sabe? Assim, não ter que estar, sabe, fazendo aquela luta extra que a mulher geralmente faz. Então, muito bem, assim, eu acho que, especialmente para algumas amigas, assim, tem um plano de família também. Eu acho que é uma coisa que eu sinto que a empresa acolhe demais. Hoje, mais de 56% das pessoas que trabalham na RD são mulheres. Dessas, 53 trabalham em cargos de liderança, 43 são líderes em tecnologia e mais de 36% são desenvolvedoras. Os meus valores têm muito a ver com o que a empresa prega e ela faz na prática. Hoje eu sou mãe também, então além de mulher, né, de saber que eu tenho meu espaço de crescimento aqui dentro, independente de qualquer coisa, né, e que vou ser ouvida como qualquer outra pessoa aqui dentro, vou construir minha carreira, eu também sei que eu tenho espaço seguro, caso eu precise, né, flexibilizar algo por causa da minha filha, né, eu sei que todo mundo entende, eu tenho espaço acolhedor, eu tenho espaço de troca se eu precisar de ajuda, então realmente é um ambiente muito flexível e um ambiente que olha muito para o resultado e para o desenvolvimento das pessoas. A experiência que eu venho tendo na RD mostra o quanto as empresas conseguem gerar impacto, conseguem abrir mercado, conseguem desenvolver pessoas que às vezes não teriam oportunidade de se desenvolver
por causa de questões, né, estruturais da sociedade, e as empresas se mobilizando e fazendo o que é o certo, muita coisa muda, né? Nossa sociedade como um todo muda. Então, eu vejo o impacto da RD nesse sentido, faz parte da missão dela como negócio, como empresa, e não me vejo fazendo nada hoje que não gere um impacto semelhante, assim. Então, acho que a gente tem ainda muito espaço de crescimento pela frente, de mulheres, né, e de outras também, outros marcadores de diversidade, mas fico muito feliz, fico muito contente, fico muito orgulhosa. É puxado, é um esforço, porque é sair do status quo, é sair do que está, né, como todo mundo está acostumado a trabalhar, talvez padrões que a gente cresceu, coisas que a gente cresceu ouvindo, mas é muito gratificante, é muito legal a gente ver, de fato, o impacto que a gente pode gerar. Cada vez mais mulheres vêm ocupando espaço na área de tecnologia, por exemplo. Temos grandes referências hoje na RD, no mercado como um todo, de mulheres. Então, acho que a gente está conseguindo, de fato, mudar esse cenário, para que realmente as pessoas possam ser e fazer o que elas quiserem. Então, acho que as mulheres não têm que provar nada para ninguém, sim, têm que realizar os seus sonhos, fazer aquilo que elas querem fazer com a carreira delas, com a vida delas, e não podem ser limitadas por causa de algo externo, algo da sociedade. Nossa, é muito legal ver exemplos de empresas e assim, né, Alexandra, o quanto olhar para isso traz um impacto para o entorno também, né? Não, e com certeza, toda política inclusiva, né? Eu cito o exemplo da Natura, porque não é só dizer que cumpre a lei, né? Ou a igualdade salarial. Quais são os projetos internos que nós estamos fazendo de inclusão? Então, a Natura tem um projeto, uma meta de criar cargos, né, de igualdade em termos de liderança, e isso demonstra claramente a preocupação que ela tem social, que vai além da venda de um produto. E é legal trazer o exemplo da Natura, porque sabemos que a Natura começou com mulheres vendendo em casa, né? Sim. E aí foi crescendo, e que bom que eles conseguiram, a empresa cresceu e trouxe junto também essa evolução, né? Com certeza. Esse olhar do impacto social. Esse papo tá muito bom. Tá muito bom. A gente vai sair rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente já tá de volta. Sebrae Delas está de volta e hoje com um tema extremamente relevante para as mulheres: equidade. A gente já viu, né, que o cenário de desigualdade e discriminação de gênero do Brasil não acontece por falta de legislação. Parece que na prática as leis não pegam muito bem, né, se é que é possível dizer isso. Então a gente veio para o lado de cá para bater um papo com a advogada Emeline Antunes dos Santos, que é de Chapecó. Emeline, obrigada pela sua presença aqui no programa Sebrae Delas. Obrigada também pelo convite, que é satisfatório tratar desse assunto que tem tanta relevância e é tão necessário ser discutido, né, que pouco se traz, e acho que talvez por isso as pessoas têm pouca informação sobre. É verdade. E realmente com essa nova legislação e todas as mudanças que vêm ocorrendo, o que a gente costuma dizer, existe, o problema é fazer com que ela torne-se eficaz. Então, para colocá-la em prática, entendo que devem existir das instituições, e não somente das instituições, das empresas e de uma comunidade em geral, porque a gente vem querendo implantar isso culturalmente, para realmente, quando a gente fala de equidade, tratá-la da forma como ela deve ser vista. A gente vem, historicamente, passo a passo, passos curtos, mas a gente vem vindo. A gente não pode dizer que não houve avanços com relação a isso, mas ainda a gente precisa muito mais, né? Então, à medida que vão se criando novas legislações para trazer esse direito às mulheres, para implantá-la, para trazer novas oportunidades, para colocá-la de fato ao mercado de trabalho, para fazer com que ela se engrandeça com isso, tenha maior relevância, cargos melhores, que ascenda realmente, isso precisa de práticas efetivas, né? Então, como a doutora antes colocou, são medidas que devem ser tomadas pela empresa,
pela própria mulher em entender que ela deve estar inserida nesse local. Então, deve existir essas medidas fiscalizatórias, tanto por parte das empresas institucionais, da própria empresa, da sociedade em geral, para fazer com que ela se execute efetivamente. Se a gente falar hoje, Emeline, sobre o cenário no Brasil, assim, você acredita que o fato de até agora, né? Que a gente está falando até agora, que agora de fato vai ter tem uma lei e que esse ano vai ser um ano de mudanças, né? No sentido de fiscalização dos órgãos, né? Nas empresas. Mas também você acredita que essa falta de olhar da empresa para esse tema impacta de certa forma e vai parar na justiça? Como é que é hoje esse cenário? Com certeza. Nós, assim como eu disse, existem algumas coisas que já foram implantadas. Você pega exemplos por exemplo, o direito à maternidade. Isso é uma coisa que já vem sendo implantada nas empresas, a amamentação, que existem regras a serem dispostas, o período que a mulher tem, esse período de estabilidade, isso já vem ocorrendo. Mas existem ainda muitas outras medidas que devem ser tomadas. Então, existe ainda pelas empresas uma resistência quanto a isso, e eu particularmente entendo que, assim, já no período da contratação, né, o que a gente avalia que acontece, mesmo por parte do Estado, como não existe um incentivo fiscal relacionado a isso, muita gente deixa de contratar mulheres justamente por esse período, que pode, pela idade da mulher, que ela pode estar num período em que talvez queira gestacionar. Fica mais difícil ainda quando existem outras situações que não possibilitam isso e que dificultam ainda mais isso, mulheres periféricas, mulheres negras. Então, por parte da empresa, existe ainda muita resistência com algumas medidas. Então, eu acho que, assim, um trabalho educacional seria bastante interessante de implantação perante essas empresas, para fazê-las entender que a mulher deve estar inserida nesse sentido e que essa resistência deve ser quebrada. Sim, e aí eu trago até a questão do machismo, que a gente fala muitas vezes, e nem estou falando da questão das empresas, né? Mas, assim, do quanto ele ainda permeia esses assuntos de forma geral na sociedade, né? Você trouxe o tema da licença maternidade, do própria amamentação, que são temas que já vêm sendo discutidos e que, às vezes, ainda com um certo desgaste. E agora a gente está olhando para esse outro tema, né? Que, como bem trouxe a Alexandra antes, né, durante a entrevista, assim, é um olhar global, mundial. Então, assim, precisamos de fato nos adaptar como empresa, como colaboradores e como sociedade, né? Perfeito. Exatamente, é uma questão, acredito, mais cultural, né, que vem a passos lentos, mas que precisa ser implantada. Você acha que ainda as mulheres enfrentam algum tipo de barreira quando a gente está falando do olhar, assim, já na judicialização, né? Elas não têm hoje uma equidade, né? Ainda há uma busca por esse lugar e é por isso que essa lei está vindo, de fato, que é para que as empresas possam preparar esse terreno. Ainda existe um pouco, assim, de dificuldade na questão até na justiça, assim, muitas nem se acham aptas a ir à frente ou não. É um problema, de fato, para as empresas, precisa olhar para isso porque há uma grande judicialização. Como que é esse cenário? Na realidade, existe pouca demanda com relação a isso, talvez por falta de informação dessas mulheres, justamente porque não existe essa forma efetiva de se buscar nas empresas, prestar informações de quais são os direitos, o que é direito da mulher ou não, o que pode ser reivindicado, o que é garantia para ela. Então, existe, pelo menos na nossa região, assim, pouca demanda relacionada a isso. Levo muito em conta por falta da informação mesmo das mulheres. Assim, então, o que vem, como eu exemplifiquei anteriormente com relação à amamentação, talvez seja algo mais próximo, mais discutido, mas existem diversas outras questões, a exemplo das folgas dominicais, que vem sendo discutido isso, as mulheres, justamente por conta dessa questão de ter dupla jornada,
existe uma decisão recente do STF que diz que realmente a mulher, por ter dupla jornada, ela deve ter esse descanso dominical, né? Que uma forma de estar presente, porque isso impacta de forma geral na sociedade. Então, ela precisa estar presente perante a família, né? E então são diversas medidas e diversas situações em que tem que ter esse olhar, e as mulheres, às vezes, nem sabem dos direitos que têm. Então, às vezes, falta de informação mesmo. E até vou agregar aqui que eu acho que além de não ter informação, concordo com você, mas também, às vezes, de olhar que esse tema ele tem um impacto muito maior do que levantar uma bandeira firmemente. A gente está falando aqui de impactos reais na sociedade, né? E que nós somos uma geração que já pudemos estar na metade do caminho porque muitas mulheres, né, cortaram aí a facão essa estrada, e agora a gente está aí nesse trabalho de continuar, né, limpando um pouquinho esse caminho, e por isso a gente está aqui discutindo, e por isso a gente está aqui trazendo para você, empreendedora, essas medidas, essa forma prática de que você também possa olhar para a sua empresa, preparar esse terreno, e que a gente juntas, né, consigamos dar espaço para as mulheres, o espaço que nós merecemos. Emeline, para encerrar, eu queria te ouvir como mulher, né? Como mulher que está aí, como todas nós, nessa luta diária. Que palavra você deixa também quando a gente está falando sobre equidade, sobre igualdade, para as mulheres que estão nos assistindo, para as empreendedoras que têm uma empresa e que precisam se adequar, para as mulheres que nos assistem porque têm o sonho de ter uma empresa, né? Então, assim, queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Primeiramente, a gente tem que se abraçar, porque nós somos um conjunto, né? O que é benéfico, às vezes as pessoas dizem, mas eu sou empresária, eu sou empregada. Isso beneficia a sociedade no geral, né? Então, a mulher em si, auxiliá-la umas às outras, né? Que isso gera o avanço, não, é inevitável, né? Que se discuta isso, que cada vez se traga mais em pauta, que as mulheres busquem capacitação cada vez mais para se sobressaírem, busquem os seus direitos, procurem saber o que é garantido a elas para buscarem isso, seja junto à empresa, seja de forma jurisdicional, enfim, que façam aplicar a legislação. Ela está aí, ela precisa ser cumprida agora. É isso, obrigada, viu? Muito obrigada pela tua participação e que juntas, com mulheres como você e a Alexandra, compartilhando aqui conhecimento, a gente possa, de fato, avançar. Obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Que ótimo. É isso, né? A gente vai vendo, assim, né, Alexandra, o quanto, de fato, essa fiscalização vai acontecer, o quanto a gente precisa se preparar. E aí eu queria, acho que nesse finalzinho do programa, te ouvir um pouquinho, porque, gente, a gente está falando aqui de uma mulher que também é uma empreendedora, de uma mulher que tem aí 25 anos de carreira e que eu imagino que esse assunto deva ter mudado muito aí ao longo desses 25 anos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da Alexandra, a empreendedora também, assim, qual é a tua visão nesse espaço, né? Nessa ocupação que as mulheres estão fazendo e nesses avanços que a gente está fazendo, de fato, eles estão acontecendo. Eu posso te garantir que o sonho de construir uma carreira fez parte da minha trajetória de vida como um movimento de compartilhar conhecimento. Então, eu sempre digo que você, mulher, né, que está aqui nos assistindo, né, possa sonhar, sempre sonhar, mas o sonhar com uma metodologia, com um planejamento. Então, é possível, sim, se ter uma carreira. Né? Eu sou sócia fundadora da Candemil Advogados e, desde o início da minha carreira, eu compartilhava conhecimento através da docência. E em todos os meus projetos, nesses 25 anos, né, de carreira e com a Candemil Advogados, eu sempre fiquei focada nos aspectos preventivos. E como eu poderia auxiliar a sociedade. Então, nos últimos anos, eu estou me dedicando ao projeto do compliance. Por quê? Porque hoje a judicialização brasileira, ela está extremamente alta. Né? Então, quando surge agora uma lei, a gente percebe também a dificuldade de cumpri-la. Então, o que está faltando para nós? Né? É uma cultura de conformidade, uma cultura de fazer valer a lei e não precisar ter uma ação judicial. Então, eu tenho me envolvido muito em projetos de conhecimento, de capacitação, porque eu sempre estou me capacitando.
apesar que digam, não, mas você é escritora, você agora tem um podcast, você é sócia fundadora da Candemil, eu digo para as minhas alunas, que são advogadas, sempre se capacitem em vários assuntos, não só técnicos. Se conheçam, quem vocês são, conheçam os seus direitos, adorei a fala da advogada anterior, quem eu quero ser, né? Para que justamente a gente possa ter esse espaço. E conhecendo os seus direitos, você consegue sonhar pisando no chão. Porque sonhar, às vezes, parece que a gente está lá no céu, né? Eu digo que não, que sonhar hoje em dia é com o pé no chão, porque também precisa de um movimento nosso. E isso, né, traz o quê? Uma segurança, a gente precisa se sentir livre, a gente precisa tirar as amarras do preconceito, né, do etarismo, são vários assuntos, né? O etarismo hoje também serve para contratação. Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso, mas o primeiro cuidado, falo como mulher empreendedora, é o meu olhar comigo, me proteger e, com isso, poder expandir. Então, eu diria para ti, assim, que eu me sinto honrada de estar aqui nesse programa e a minha inspiração sempre é sonhar e planejar. E eu acredito que toda mulher, ela trilhando um caminho da capacitação, ela cria um porto seguro. E esse porto seguro ninguém tira dela. E o bonito, né, é que cada vez mais a gente está aqui estimulando, e o Sebrae delas faz muito bem esse papel, Sim. que é, e juntas a gente vai abrindo ainda mais espaço, né? Com certeza. Para ainda mais mulheres. E, gente, antes de encerrar, eu preciso contar para você que está nos assistindo, que a Alexandra, depois de tanto compartilhar conhecimento, ela foi convidada a ocupar uma das cadeiras da Academia Catarinense de Letras Jurídicas. É uma imortal de notório saber jurídico e destaque na área jurídica em que ela atua. Ela é a segunda mulher a ocupar essa cadeira na academia. Que honra! Como é que foi, assim, receber essa notícia? Primeiro foi um grande presente e, fazendo o link com a minha fala anterior, quando eu recebi o convite, eu percebi que esse caminho do sonhar, de estudar, de ser uma pessoa íntegra, de ter projetos sociais, que eu me incluo como empreendedora, porque a partir do momento que eu tenho projetos sociais de conformidade legal, que eu tenho projetos sociais de entrar numa empresa e poder olhar um trabalhador ou trabalhadora e capacitá-los, de eu ter um diálogo direto com a alta administração, isso fez com que eu transformasse a minha vida num legado. E esse legado ele foi reconhecido pela ACALEG, que é a Academia de Letras Jurídicas, que com essa minha inserção, nós temos projetos também de conhecimento para que a sociedade, no geral, ela possa receber cada vez mais, né, instrumentos, ferramentas para um crescimento que eu digo, seja intelectual, seja corporativo, principalmente como pessoa. Você também tem um outro convite, que você foi uma das únicas mulheres catarinenses. Sim, eu fui, ano passado, foi um marco na minha trajetória profissional, quando, por Santa Catarina, eu fui escolhida como a única representante, para participar do 5º Constitucional para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Foi um projeto de um ano, com muitas provas, com muito incremento, né, investimento do meu tempo, e desencadeou, digamos assim, um grande apreço, né, e eu recebi muitas honrarias em relação a esse caminhar, né, então eu me senti honrada por representar Santa Catarina, e isso fica assim como um lembrete, como é importante, né, a gente ter a coragem necessária para seguir em frente. E é muito bom te ouvir, porque a gente está aqui o tempo inteiro, né, trazendo para empresário um olhar de como pode ser leve, de como pode ser transformadora essa jornada, apesar de todos os desafios. E então, para encerrar, eu queria só que você deixasse uma mensagem como mulher que desbravou todos esses caminhos, que está deixando a tua marca nessa humanidade, nessa sociedade, né, deixando o teu legado. O meu legado ele se traduziria num autoconhecimento em que, ao me conhecer, eu praticamente consigo promover, digamos, até uma paz, uma solidariedade. E que você, mulher, possa se solidarizar com todas as mulheres. Nós precisamos viver uma união e saber que uma ajuda a outra, independente da posição social, independente do cargo, independente do tipo ou tamanho de empresa. A partir do momento que nós, mulheres, temos um olhar cuidadoso
com outra mulher, nós nos unimos cada vez mais e com isso nós vamos sempre aplaudir qualquer ato de grandeza de uma mulher. Tudo que uma mulher pode fazer na sociedade, inclusive o primeiro passo da sua carreira, deve ser comemorado por todas nós mulheres. Muito obrigada pela tua presença aqui. Quero te dizer uma coisa, muito você obrigada. é luz e farol Obrigada. que aponta para os caminhos para as mulheres que estão vindo após você. Muito obrigada mesmo, Obrigada Alexandra. mesmo. Obrigada. E é com essa inspiração que a gente encerra o programa de hoje, gente. Tá vendo? Ao promover a equidade de gênero na sociedade, a gente dá um passo adiante, a gente de fato avança juntas. E nós, mulheres, vamos seguir transbordando os nossos talentos, conquistando os nossos espaços e, claro, fortalecendo o empreendedorismo feminino. Até a próxima. Tchau!